Estamos na leitura de 1 Tessalonicenses. Abre aí. 1 Tessalonicenses. Agora estamos no capítulo 5, terminando Tessalonicenses. Temos agora 28 capítulos e nós vamos dividir em umas 2 ou 3 partes. Vamos do 1 até o capítulo 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirado com precisão do que é o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e do mandamento, e tomando, como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, para também estáis fazendo, como também já estáis fazendo. Veja só, essa primeira parte aqui, nós vamos, na verdade, ler a Bíblia Mensagem. Vamos lá. Do 1 ao 11. Amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí, despreocupados, dizendo: estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para a mulher grávida. Entretanto, considerai que vocês não estão no escuro. Como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filho do dia, filhas do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é quem vive assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestindo-nos da fé, do amor e da esperança da salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação. Por nosso Senhor Jesus, ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança, para que todos estejamos juntos e ninguém fique de fora, ou seja, deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continue fazendo assim. Então, a primeira parte aqui é interessante, é algo que o apóstolo Paulo fala de como um ladrão. Jesus viria como um ladrão, né? E essa é uma referência que a gente vai poder ver que em diversas partes é mencionado de igual modo essa questão de como um ladrão. Veja, vamos lá, vamos ver algumas referências aqui. Primeiro, Mateus,
capítulo 24, verso 43. Mateus 24, 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a casa. Por isso, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Depois, Lucas 12, 39. Sabeis, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Fique também vós apercebido, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Segunda Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveria ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apresentando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E, por último, nós temos... Não, é por isso aqui mesmo. Tem por último, não. Então, nós temos esses 3 pontos aqui, ou esses 3 textos que corroboram. E é tão interessante que isso daqui, ele traz para nós uma doutrina. Na verdade, é uma doutrina. Por quê? Porque, se veja, o apóstolo Paulo está falando uma coisa, o apóstolo Pedro está falando a mesma coisa, e é óbvio que eles escutaram isso de quem? De Jesus. Por quê? Porque Jesus ele traz isso na palavra dele, lá em Mateus, quando ele está terminando aí na sua etapa final na caminhada aqui na Terra, né, com os discípulos, ele deixa aqui bem pontuado. Tá em 2 Pedro 3,10. 10 em diante, né? Ali, todo ali. Então veja, ele vai dizendo o quê? Qual é o ponto aqui? O ponto não é Jesus vindo como ladrão, Jesus vindo repentinamente. O que o apóstolo Paulo está falando, a gente que veio acompanhando aí, que ele estava falando, né? Lembra que de novo em Tessalônica que tinha burburins e tudo mais, mas aqui, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, o apóstolo ele está dando bastante doutrina para nós, né? Então havia, no capítulo 4, verso 13, um questionamento: e aí, quando o Senhor vai voltar? Lembra que nós terminamos ontem falando isso? Qual era a questão aqui? Peraí, a gente está esperando o Senhor voltar, nós estamos nessa expectativa da volta do Senhor, porém, tem muita gente morrendo. E aí? O que vai acontecer? Porque a gente está aqui falando do arrebatamento, né? Ó, o arrebatamento, mas peraí, o povo está morrendo. E como esse negócio de arrebatamento para quem já morreu? Então não estou entendendo nada. E o povo estava com essa pergunta na igreja. E aí, o que vai acontecer, né? E esse negócio de arrebatamento, agora o povo está morrendo, e a perseguição e aquela coisa. E o apóstolo Paulo falou: gente, para com essas questões, não se preocupe com isso. Quem morreu e morreu preparado, ressuscitará primeiro. Depois, os que estão vivos serão puxados. Ou seja, tem aqui a primazia da ressurreição. Pois bem, agora no capítulo 5, o que ele está falando? Como ele vem dizendo, agora, irmãos, outra coisa, preste atenção. Pare de se preocupar com o tempo. Irmãos, isso de fato é até um puxãozinho de orelha para nós. Né? Porque, querendo ou não, a gente está sempre tentando ser a mãe de Ná gospel, né? Mas é a previsão aqui de Jesus voltar, né? Fazer toda aquela previsão de arrebatamento e quando vai ser. É óbvio que a gente fica nessa especulação,
nessa tentativa de saber, de estar pronto, né? Na verdade, não é saber de estar pronto. É mais ou menos assim. Se eu sei que ele vai voltar daqui 10 anos eu me conserto, né? Então é mais ou menos, eu fico pronto para daqui 10 anos. Então eu levo de mais ou menos, mas aí a hora que chegar num dia, eu vou estar prontinho para viajar. E não é. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós é exatamente isso. Ele fala, olha, gente, não fique tentando descobrir data. Não fique tentando colocar no teu calendário, Jesus vai vir daqui 3 dias. Fique pronto todos os dias. Estejam preparados a cada momento. Nós não sabemos que dia que vai ser, mas nós temos o quê? Nós temos sinais. E ele diz assim, quais são os sinais? Como a dor de parto é o sinal que a bolsa estourou, assim as aflições que são mencionadas é também o sinal que as coisas aconteceram. Então veja só, o que nós o que nós vamos o que nós vamos entender aqui? Fique pronto a cada dia, fique em paz e segurança no Senhor, estejam atentos e sóbrios em toda a caminhada, não disperse e nem se afaste do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma data, existem sinais, mas ele não deixou para nós. Então não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar de fazer o que ele está pedindo e andar como ele está pedindo, como é o procedimento dos santos do Senhor. Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou colocar isso daqui. Mas veja só, entenda aqui, ele deixa um sinal. E o sinal é, quando gritar paz e segurança, virá repentina destruição. Então a gente tem um sinal. Veja só, ele está falando para os judeus, é óbvio, ele está falando aqui para os hebreus ali, mas isso aqui engloba nós. Ele diz, olha, hora que chegar um momento aonde gritarem paz e segurança, esse vai ser o sinal. Na Bíblia Mensagem, ele diz da seguinte forma: quando todos estiverem caminhando por aí despreocupado, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Eu só quero pontuar algo aqui, irmãos, porque a gente tanto fala assim, anticristo, 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 e a gente pensa que vai vir um, né, dizendo, meu pai, né, ou eu sou Jesus. Não, entenda isso. A única nação que está esperando um Cristo é Israel. Todas as outras nações, ninguém está esperando nenhum Cristo. Até porque quando nós olhamos para o Ocidente, nós temos a questão de que todos entendem que Jesus é Cristo, então ninguém está esperando um outro Cristo. Quando nós pegamos para o Oriente, ninguém nem está esperando Messias nenhum. Então quem está esperando um Messias, um Cristo, é Israel. Então não pense que alguém vai vir falando de religião. O que nós vamos ter que pegar aqui é exatamente um ponto político. Então, observe aqui o que está acontecendo. Vamos ver o cenário. Ele diz de uma tomada de decisão global, quando todos disserem paz. Estamos seguros agora. E a gente leva isso daqui para uma questão de Deus. Ah, estamos seguros em Deus. Se for assim, preste atenção. Todo cristão diz, estamos seguros em Deus. O que nós estamos dizendo aqui? Que o mundo entraria em uma aflição, mas haveria um nível de tratamento ou de apontamento aonde o mundo
Sabe quando daria uma paz geral? E o que nós estamos vendo? Irmãos, a cada dia, o que a gente sente é que uma bomba relógio, assim, ó, pum, né, tá assim, inchando. Todo dia tem um comunicado de guerra. Todo dia tem um comunicado de guerra. Todo dia tem um comunicado de guerra. Então a gente está com várias frentes de guerra. Então a gente tem Rússia com Ucrânia, estamos em guerra. Israel com Hamas, está em guerra. Aí agora a gente tem frentes de guerra. A Rússia contra a Europa, tá? Essa instabilidade. Japão com, acho que com Taiwan, ou China, não lembro. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Estados Unidos contra a Venezuela. Então a gente está com vários rumores de guerra. E, se nós percebemos, o presidente dos Estados Unidos ele está sendo um grande comunicador de paz. Então ele está tentando promover paz para todo lado. Ele está, né, literalmente fazendo como os filmes de Hollywood, né, os Estados Unidos salvando o mundo. Então ele vem aqui, manda carteirada para lá, manda carteirada para cá e tal, e tá aqui, aquele ajuste, né? E vai um aqui e renuncia aqui. Aí quando ele está vendo que um país está entrando numa furada, ele já entra lá, fala, não vai meter bomba, ou seja, ele está causando, entre aspas, um terror, mas, entre aspas, também uma sensação de paz. Ou seja, o que ele está fazendo é, agora há uma instabilidade de guerra, mas o que dá para acontecer, o que dá para entender é que, em um futuro bem próximo, depois de todos esses manejos, nós estamos vendo agora que vai entrar um período de paz. Por quê? Porque se você reparar, e eu não quero aqui dizer sobre partido político ou não, mas na América do Sul parece que somente 4 países estão ainda de esquerda. O restante é tudo direita. Ou seja, está mudando tudo e o mundo está mudando. E eu creio que vai chegar um momento que diz: agora, meu irmão, agora sim a gente agora está indo bem, agora a gente vai crescer. Então, todo esse sentimento, não pense que é uma expressão religiosa. O anticristo não é um religioso. O anticristo é um político. Entenda isso. Jesus não veio plantar uma religião, Jesus veio plantar um reino. Se nós olharmos bem para a figura de Jesus, se eu pudesse usar esse nome, que eu acho muito feio, mas se eu pudesse usar esse nome, Jesus era um político e não religioso. Porque ele veio fazer o quê? Um reino. Igual foi a expressão que eles usaram, por exemplo, para instigar a morte. Porque veja só, queridos, a cruz não é uma morte hebraica. A cruz é uma morte romana. Então, por que que foi instituído? Por que que Jesus foi parar lá no tribunal de César? Porque exatamente qual foi o tema que foi colocado? Jesus Cristo, o, é, é, o Deus de Israel? Não. Jesus Cristo, o profeta de Judá? Não. Jesus, o rei dos judeus. Então, nós estamos vendo aqui uma questão política. Quando eles chegam para César, ele fala: ó, ele está dizendo que ele é rei no teu lugar. Então, entenda que é uma questão extremamente política. E quando nós vamos ver o milênio, Jesus não está vindo aqui trazer a religião cristã. Jesus está trazendo o reino milenar. Então, veja, é reino. Então, quando a gente fala de reino, a gente fala de rei. Quando a gente fala de rei, a gente fala de política, governo, é, 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 decretos. Então, veja só, o que nós precisamos entender aqui? Muitas vezes nós estamos com olhos na religião, mas tiramos os olhos para uma questão política. É óbvio que a gente não pode ficar só dentro de geopolítica, porque hoje parece que a gente só está dentro disso. Mas entenda, uma coisa que a gente vai perceber, hora que tiver uma sensação de paz política, a gente vai ver isso. Só um pouquinho, queridos. Então, veja só. É, o que nós estamos, então, vendo é o apóstolo Paulo chamando o povo para esse entendimento, dizendo: irmãos, preste atenção.
haverá um grito de paz global. Então, enquanto isso não acontecer, Jesus não vai vir. Ou seja, não haverá arrebatamento. Então, arrebatamento precisa de um grito de paz. E a gente está vendo que isso está, assim, corre, né? Corre para acontecer. Podemos ver também que esse grito de paz pode ser só um grito de paz para Israel, porque entenda que ele está falando com Israel. Então, ou vai ser um grito de paz para o mundo, ou vai ser um grito de paz para Israel. Então, a gente tem que ficar atento. É a dor de parto. A dor de parto não é sofrimento. Quando fala assim, dores de parto, a gente pensa que é sofrimento. Não, é a contração que anuncia o nascimento. Então, existe sinais que anunciam o nascimento. Igual é a paz. A sensação de paz que tudo agora vai bem. Então, essa sensação vai ser a sensação final, onde temos que estar atento. E aí o apóstolo Paulo vem falando o quê? Irmãos, entenda uma coisa, fiquem pronto. Vocês não são filhos das trevas. Então vocês estão preocupados com o quê? A gente pode pegar esse texto para hoje e aplicar muito bem. As pessoas dizem, apóstolo, quando Jesus vai voltar e que não sei o quê. Irmão, por que você está preocupado com isso? Entendemos que você é filho da luz, amém, queridos? Se você é filho da luz, você está prontinho. Se ele vir hoje, se ele vir amanhã, se ele vir daqui 200 anos, você está prontinho. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, não esquenta neurônio com isso, não. Fique pronto. Faça o que você tem que fazer. Ande prontinho. Não é que você não tem que saber, mas você não tem que se fixar nisso. Tem coisas muito melhores para fazer e esquentar o neurônio. Sabemos que ele vai vir e que você esteja pronto para isso. Mas um ponto aqui eu coloco. Ele diz assim, no verso 4 em diante: Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderia ser surpreendido. Olha que legal. Ele diz assim, gente, Jesus vai vir rápido, num tempo onde está todo mundo desapercebido. Não é que ele vai vir rápido, é que ele vai vir num tempo onde todo mundo está desapercebido. E outro ponto que ele diz assim, veja, Jesus ele vem como ladrão. E o ladrão chega assim, ó, o senhor proprietário, amanhã, às 23h59 eu vou entrar na tua casa, então, por favor, esteja dormindo, né, não me incomode. Então, não, o ladrão ele vem quando nós estamos mais pensando que estamos seguros. Você já parou para pensar que sempre o ladrão vem quando a gente mais pensa que está seguro? Aí ele vem e rouba. Meu Deus, né? Nem imaginei que eu seria roubado. Então é mais ou menos assim. Mas aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, mas esse não é o caso de vocês. Não temos que nos preocupar com vocês, não temos que nos preocupar com o dia a dia de vocês. Por quê? Porque entendemos que vocês estão prontos. Sim, é sentir dores, mas eu não vejo ele dizendo do sentir dores como dores. Eu vejo ele se falando a referência não é para dor. Vai vir um tempo de muita dor. Na verdade, eu não sei se vai vir um tempo de muita dor no começo. Apesar que, se tiver muita dor, o povo volta para Deus. Concorda comigo? Então vai na maciota, assim, todo mundo preocupado com o seu dia a dia, todo mundo preocupado com seus afazeres, todo mundo preocupado com seus problemas, sabe assim, algo tudo muito humano, tudo muito certinho, e aí de repente, pum, pegou de surpresa. Agora, depois a gente vai estudar Apocalipse, a gente vai ver que a grande tribulação e o arrebatamento, aí por esse lado a gente vai ver que vai vir um tempo de aflição, que é a questão que vai ter 7 selos, 6 trombetas, 4 ais, depois a 7ª trombeta, que para nós é o arrebatamento, e aí vem a grande tribulação. Mas daí a gente lê em Apocalipse. Então temos duas coisas a pensar aí. Mas agora eu quero que você medite comigo nesse texto aqui. Veja só. Ele diz o seguinte: Mas irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do Senhor,
como ladrão vos apanho de surpresa. Eu falo, vocês não estão no escuro. Então nós entendemos que vocês não vão ser pegos de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Mais uma vez, o apóstolo Paulo usa essa palavra sóbrio, que eu acho muito interessante. A palavra sóbrio aqui é estar calmo e sereno de espírito, estar controlado, estar atento. Essa palavra, para mim, é, é um sinal de que esteja com os olhos percebidos, porque existe uma coisa chamada embriaguez. A embriaguez e o sono, que são dois pontos, ele é muito cruel. Por quê? Porque uma embriaguez tira a tua lucidez por uma questão externa e a sonolência, ela tira a tua lucidez por uma questão interna. Então veja só, o que é isso para mim? Essa embriaguez é ou algo que nos embriaga ou as preocupações que nos embriaga. Então a gente tem que ficar muito atento para não estarmos embriagados com as fascinações desse mundo e nem embriagado com a questão do nosso dia a dia, que tira a nossa razão, a nossa lucidez. Então a gente tem que estar sempre sóbrio. Mas um ponto que ele vai colocando aqui, no verso 7, ele diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então vamos lá, olha o que ele diz. Algumas armas para a gente vencer. Primeiro, revestindo da couraça da fé, é uma arma, couraça da fé. Segundo, a couraça do amor e o capacete da esperança da salvação. Couraça da fé, couraça do amor e o capacete da esperança da salvação. Ele nos dá 3 armas que nos faz avançar nesse tempo. Couraça é aquilo que protege o nosso peito, nossas emoções. Fé, ou seja, confiança. 2, amor, que lança fora os medos e traz a plena convicção no nosso Deus. E, por último, nós vamos ver então o que nós chamamos de esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em unidade com Ele. Então ele está dizendo aqui, olha, a gente vai ficar firme, a gente vai ficar atento, nós vamos estar aqui nessa questão de avançar com 3 pontos: fé, amor e salvação, esperança da salvação. Mas agora um ponto aqui eu chamo a atenção, que ele termina dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então aqui, irmãos, para e pensa. Aqui a gente já tem um outro conceito. O que é o fazer a obra do Senhor? Já parou para pensar nisso? O que é fazer a vontade do Senhor? Então vamos lá. Primeiro, a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Então essa é a vontade do Senhor. O Senhor veio fazer o quê? O Senhor veio chamar os filhos para a salvação. Ponto. A gente fala pregar o evangelho. Você já percebeu que hoje pregar o evangelho é chamar as pessoas para a igreja? Eu preguei o evangelho para 3 pessoas, eu chamei para o culto. E eles foram no culto. Nó. Fiz a obra do Senhor. E não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? A palavra evangelho é boas notícias. E o que seriam essas boas notícias? Que Jesus é bom?
Não, querido, não é só isso. Entenda aqui quais são as boas notícias: que nós estávamos desligados de Deus, sem condição de voltar. Estávamos mortos nos nossos pecados e destinado à ira de Deus e ao inferno, à separação total. Não havia possibilidade nenhuma mais de nos reconectarmos com Deus. Eu quero que você fique com essa palavra. Por quê? Porque a gente está sempre assim, é como que Deus dando um jeitinho, e por Deus dar um jeitinho, a gente sempre está amenizando as nossas consequências. Vou dar um exemplo aqui. Imagine, eu vou usar essa referência porque para mim é o que mais associa com o que eu quero falar. Imagine que você tem um filho e que esse filho sempre fique fazendo coisas erradas. Ah, ele está ali, se mete com coisas e sempre vai fazendo coisas erradas. E você vai sempre cobrindo o que ele está fazendo. Então ele vai lá, compra uma coisa lá e não dá conta de pagar, você vai lá e paga, ele vai lá e se mete em rascada, você vai lá e tira, você resolve, você faz tudo, ou seja, você faz tudo por ele. Então, ele nunca vai ter a dimensão dos problemas que ele está criando. Porque você está sempre lá resolvendo e não deixando com que ele viva nenhuma consequência, vou dizer assim. E a gente pensa que Deus foi fazendo assim com a gente. Ah, o homem pecou e aí o Deus vai lá e dá um jeitinho. Aí o homem fez isso e Deus vai lá e dá um jeitinho. Entenda o seguinte, queridos. Não teria possibilidade nenhuma de um homem voltar para Deus. E eu te falo uma coisa. Todos os que morreram até Jesus foram para o céu, não foram para o céu. Foram para a dimensão de mortes. Mesmo que eles seguiram, fizeram tal, eles foram para a dimensão de morte. Jesus teve que ir pregar para os espíritos em cativeiros e trazer eles para cima. Então entenda uma coisa aqui. Não havia possibilidade nenhuma de voltarmos para Deus. Não tínhamos possibilidade de chegar em Deus com obras, com o que for. Não tinha como ter conexão com Deus. Deus não deu jeitinho para isso. Deus providenciou uma solução. E a solução foi Jesus Cristo. E é a única solução. Jesus veio como um homem, tomou a forma humana, venceu a morte, tomou a chave do cativeiro, ou seja, não tem mais prisão que possa nos segurar, e levou e venceu. Pois bem, qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós não precisamos mais estar mortos. Houve um caminho que foi aberto para voltarmos para Deus de novo e sermos reaceitos e podermos ser novamente filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Então preste atenção. O que é fazer a obra de Deus? É entender que nós vamos voltar para Deus de novo, que aqueles que se entregarem e tal, aquela coisa que a gente já sabe. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, se a gente sabe que agora nós vamos ser salvos, se a gente sabe que Jesus vai voltar para nos buscar, se a gente sabe que a corrida cristã não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência, é permanecer firme. É isso. Não é um tanto, não é acumulativo. Não é você fazer um monte de coisa em 2 anos de convertido e depois você vai ficar com crédito com Deus. Não existe crédito com Deus. Ah, Senhor, mas eu trabalhei 3 anos para o Senhor, né? Aí eu desviei, aí eu fiquei pelo menos 3 anos de crédito. Não tem crédito. O negócio é o quê? Você vai ter que caminhar. É persistência, é avançar, é não desistir, é não retroceder, é caminhar. Então, qual é a obra de Deus? Permanecer nessa boa palavra, entender que você precisa de Jesus para voltar para Deus e que ele vai nos buscar ou nós iremos nos encontrar com ele. Ponto. Isso é a obra de Deus. Agora, o que eu tenho que fazer? Primeiro, permanecer com a minha fé,
E se você tem fé o suficiente sobrando, ajude o teu irmão a permanecer. Só isso. Isso é obra de Deus. Por quê? Porque agora a obra do diabo é fazer o quê? É fazer com que você desista dessa caminhada. Ou caminhe em uma direção errada fora de Jesus. Só isso. Essa é a obra do diabo. Fazer você desistir da caminhada. Então, com essas duas informações, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo agora. Irmãos, não se preocupe com dias, com épocas, com a data. Se preocupe em estar atento e se preocupe com o teu irmão. Se você vê o teu irmão resvalando, o que você vai fazer? Chama ele para perto e diz, irmãos, cuidado, não resvala, vem para perto aqui, corre aqui, cara. Não resvala não, bora junto. Você tá doido? A gente tem que ficar aqui, tem que ficar atento. Então, essa é a obra de Deus, é a única coisa que a gente precisa fazer. Aí a gente inventa a moda. Que a obra de Deus é isso, a obra de Deus é aquilo, a obra de Deus é... Não, não, a obra de Deus é estarmos prontos, atentos em Jesus, firmes nas promessas dele, sóbrios na caminhada e ajudando os nossos irmãos também a ficarem sóbrios, não desistindo da caminhada. Só isso. Isso é a obra de Deus. E você já parou para pensar que é a única coisa que a gente não está fazendo? Do restante a gente faz tudo. Então, é só isso, irmãos. E o apóstolo Paulo disse, olha, então não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com uma coisa. Fique atento, continue sóbrio, permaneça na caminhada. Você é da luz e ajude os teus irmãos a continuarem na luz. É isso que vocês estão fazendo. Ele termina dizendo isso. É isso que vocês já estão fazendo. Só continue fazendo assim. Pronto. Então isso daqui eu passo para vocês. Você quer fazer a obra de Deus? Vê aqueles irmãos que estão querendo desistir da caminhada. Ore por ele, dê força a ele. Incentive ele não terminar, não parar a caminhada. Incentive ele não retroceder. Não, irmão, bora lá. Você tá doido? Desiste não. Você vai conseguir. Vamos morar junto aqui. Entendeu? Sei com ele. Mas você já parou para pensar que a gente está tão envolvido, tão envolvido, tão envolvido com os nossos problemas que a gente não está mais tendo olhos para as pessoas. A gente já não está tendo mais um olhar para isso. É interessante que eu vim, tô aqui nesse tempo e algumas coisas foram acontecendo tal, e aí tinha alguns eventos, e às vezes as pessoas ficam assim, nossa, apóstolo, mas não vai dar muita gente, né? Eu não quero saber se vai dar muita gente ou pouca gente. Eu estava conversando hoje, né? E conversando com uma filha espiritual, falando, olha, se eu precisar vir nesse lugar aqui para sentar contigo e a gente conversar, ou seja, se eu conseguir vir 2 dias, 10 dias, 5 dias, sentar aqui, tomar um café e edificar a fé, te ouvir, a gente orar junto, cara, eu já estou fazendo a obra de Deus. Mas as pessoas pensam que fazer a obra de Deus é estar no altar, é pregar, é fazer performance. Não, irmão. A obra de Deus é simplesmente a gente sentar uns com os outros e mutuamente edificarmos a nossa fé para que a gente não retroceda. Porque a única coisa que o diabo quer é que a gente caia em sono e esqueça do nosso Senhor e nos distraia para que a gente perca o rumo. Só isso. Gente, é tão simples. Mas não, a gente está simplesmente envolvidos com um monte de coisa que parece obra de Deus, mas no fundo é a nossa obra. É o anseio de expansão, de crescimento, de avanço, e que no fundo, quem está crescendo, às vezes nem é a obra de Deus, é o meu nome que está crescendo. Então eu vou dizer isso de novo para você, você que anseia fazer a obra de Deus, é aquilo que o apóstolo Paulo está acabando de dizer. Irmãos, ajude os teus irmãos a não desistirem dessa caminhada. Ajude os teus irmãos a não retrocederem. Ombrei com eles. Veja os irmãos que estão fracos na caminhada. Veja os irmãos que estão débeis, que estão começando a ficar embriagados.
Orem por eles, sacudam eles, dá uns 3 safanão, diz, meu irmão, acorda, acorda, meu irmão, bora. Só isso. Se você fizer isso, tenho certeza que o teu galardão já está pronto, guardado, a tua recompensa vai ser grande e você está amontoando brasas vivas sobre a tua cabeça. Isso é fazer a obra de Deus. O restante é conversa fiada, meu irmão. Hein? Terminando aqui, então, eu quero hoje terminar só esse capítulo, né, para não ficar em aberto o próximo capítulo. A gente vai do verso 12 ao verso 21. Agora vos rogamos, irmãos, que cateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viveis em paz uns com os outros. Exortemo-nos também, irmãos, aos que admoestais os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Bíblia Mensagem. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dado a responsabilidade de enganjar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Cultive o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados, que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentive os desanimados e ajude os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, dê graça a Deus. E não importa o que aconteça, é como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo, vivam nesse mundo. Não apague o espírito, nem reprima os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Analise tudo e guarde apenas o que é bom. Julguem, joguem fora tudo que estiver ligação com o mal. Olha que interessante agora. Agora isso daqui é como que conclui o que a gente está falando aqui, né? Ele diz o seguinte: primeiro, irmãos, aqueles que estão envolvidos ao ensino, aqueles que foram colocados como líderes na vida de vocês, gente, honra essas pessoas. Queridos, como diz, eu vou puxar a brasa para a sardinha agora, para nossa sardinha, né? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Esse é o meu entendimento. Como disse, isso digo eu e não o Senhor. O que eu entendo aqui? Que o dom de Cristo, ele é dado, na verdade ele é dado não, o dom de Cristo é dado à igreja. Então veja, o dom de Cristo, ele é dado à igreja para amadurecer a igreja na caminhada. Nós já entendemos que o dom de Deus e o dom do Espírito Santo, ele é dado a pessoas. Então, veja só, você pediu o dom do Espírito, você recebe. Se você pediu o dom de Deus, você recebe. Quais seriam os dons de Deus? É os dons de manifestação, que é hospitalidade, serviço, contribuição, administração, é, esses dons de servir. Quais seriam os dons do Espírito Santo? São os dons de manifestar. Língua, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é, é, operação de milagres, profecia,
discernimento de espírito, esses dons que manifestam. Então, esses dons, ele é dado à igreja, ou é dado às pessoas. Mas os dons de Cristo, eles é dado à igreja. Como assim? O dom de Deus e o dom do Espírito você pede e recebe. Mas o dom de Cristo é uma pessoa que é dado à igreja. Então veja, o dom de Cristo não é dado a uma pessoa. O dom de Cristo é a pessoa que foi dado à igreja. Então veja, eu creio, isso aqui é o meu entendimento, que o dom de Cristo, ele é uma pessoa que se torna o dom. Ela é o dom, ela não tem o dom. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho o dom de profecia, amém. Eu tenho o dom de contribuição, amém. Agora, eu não digo, eu tenho o dom de ser apóstolo, eu digo, eu sou apóstolo. Então eu me tornei o dom. Eu sou o dom. Eu não tenho o dom. Esse dom não tem como ser separado de mim. Por quê? Porque esses é o que a gente diz que já nascem para um fim específico no corpo de Cristo. Ou eles nascem com um fim específico. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, eles não têm o dom, eles são o dom para a igreja. Então, o que ele se torna o próprio dom. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Onde é que eu quero chegar com isso daqui? Veja só, irmãos. Qual que é a problemática? Quanto mais o povo se distancia de Deus, mais Deus tira esses dons do meio do povo. Entenderam aqui? Então, quanto mais o povo fica desobediente, mais esse povo, esse dom de Deus é tirado do meio desse povo desobediente. Entende? Eles vão sendo tirados, eles vão sendo tirados, eles vão sendo tirados. E esse povo vai começar a andar conforme as suas, conforme a sua vontade, ao seu bel prazer. Veja o que a Bíblia diz em Efésios 4. Aquele que subiu também desceu, e aquele que desceu subiu, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Uns apóstolos, outros profetas. Ou seja, o que o Senhor fez? Ele pegou essas pessoas que são dons e entregou para a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ao meu ver? Ele está dizendo, irmãos, preste atenção aqui. Tratem essas pessoas com honra. Porque pode ser que o Senhor possa recolher essas pessoas, deixando a igreja sem esses dons para amadurecê-la. Entendeu? E é o que eu estou vendo nessa geração. Bons dons parece que está ficando escasso. E está uma leva de maus dons sendo agora os que direcionam a igreja. Por quê? Porque a igreja está se desviando de Jesus. Entendo o que Jesus fala em Efésios, na primeira carta à igreja de Éfeso. Vocês estão se desviando de mim. E se vocês não retrocederem, eu vou tirar o espírito da igreja. Gente, essa é a primeira igreja. Jesus já estava dizendo, se vocês não voltarem, eu tiro o espírito da igreja. Então é como que o Senhor está tirando esses dons da igreja, dizendo, olha, então, vocês querem andar? Lembra que o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha o que o apóstolo Paulo diz, que chegaria nos últimos dias que as pessoas elegeriam os seus próprios líderes. Então já não são os dons que Deus deixou, mas as pessoas colocariam os dons que eles elegeram para eles mesmos. Então o que nós estamos vendo é que uma geração está fazendo o quê? Está desprezando os dons de Deus, ou seja, essas pessoas que são dons, estão elegendo os seus próprios dons para os conduzirem.
para fazerem os seus bezerros de ouro ou dar forma aos seus bezerros de ouro. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha o que ele diz aqui. Vamos colocar aqui na Bíblia. Ele está dizendo, olha, agora eu rogo, irmãos, que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizem. Mas agora eu vou para um outro ponto. Que ponto que eu vou? Apóstolo, mas nossa, mas tem muita gente assim, tem muita gente assado, tem muita gente daquele jeito. Tem, querido, mas deixa eu te explicar o porquê tem. Só vou te explicar o porquê tem. Nenhum líder está desconectado do povo. Então entenda isso. Nenhum líder está desconectado com o povo. Ou seja, todo governo ele é a manifestação ou extensão de um povo. Não tem como ter um governo justo com um povo corrupto. E não tem ter como um governo corrupto com um povo justo. Então, na verdade, todo líder é o espírito manifesto de um povo. Espírito não, é a mente manifesta de um povo. Eu não quero aqui, irmãos, é, 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 falar como diz, né, de partidos políticos, mas entenda, não tem como ter um governo justo com um povo corrupto. A gente fala tanto que a gente tem que trocar, porque, irmãos, mas de fato a gente tem que trocar é a nossa concepção. Porque a gente fala tanto, 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 tanto que a gente tem que ter bons políticos, mas a gente vende o voto por uma dentadura. A gente vende o voto por um saco de cimento. E aqui eu vou mais profundo agora, como pastor. Quantos não faz porteira fechada com vereador, com deputado, com político, por uma reforma da igreja, por um, é, é, por, por um terreno? Não, mas é porque o irmão ele vai sair para político e ele disse que se ele ganhar, ele vai dar um terreno para a igreja. Irmãos, e lá Estado é um mantenedor de igreja? Você acha que é o Estado que mantém a igreja, irmão? Pelo contrário, é a igreja que mantém o Estado, é a igreja que mantém as coisas atuantes. Então, esse é o problema. E aí a gente vai ter maus líderes, não é porque nós temos maus líderes, é porque a gente tem mau povo. E não tem como ter bom líder com mau povo. Não tem como ter um líder são com um povo corrupto. E não tem como ter um líder corrupto com um povo são. Muda o povo e você muda o líder. Veja só, vamos para esse exemplo de Moisés. Moisés era um líder segundo o coração de Deus. Aí eu te pergunto, quantas vezes o povo quis matar Moisés? Um monte. Toda hora, ô Senhor, o povo vai me apedrejar. Quantas vezes se rebelaram contra Moisés? Um monte. Porque não aceitava, porque o líder estava desconfigurado com o povo. Mas acharam Arão, né? Arão, ele deu várias mancadas. Por quê? Porque ele, ó, faz um Deus pra gente. Beleza, vamos fazer Deus pra vocês aqui, meu filho. Bora dar o ouro que nós vamos fazer Deus pra vocês. Ou seja, é isso que nós estamos dizendo aqui. E mais uma vez eu estou dizendo, irmãos, se vocês acharam líderes, homens e mulheres, que estão apontando o caminho do Senhor sem mistura, honra essas pessoas. O problema é que muitas vezes a gente desonra essas pessoas e estende tapete vermelho para aqueles que são saqueadores. E aí o Senhor está tirando, está tirando, está tirando. Daqui a pouco só vai ficar gente que não aponta caminho nenhum, só cego conduzindo cego. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, olha, aqueles que estão presidindo vocês, queridos, tenham com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho.
que estão fazendo. Segundo ponto, tente ter paz com todo mundo. Terceiro ponto, irmãos, nós admoestamos vocês para que vocês não sejam insubmissos. Mas olha o que ele diz. Considere os seus líderes. Não dê trabalho a eles. Depois a gente já vê em Hebreus ele dizendo isso. Não faz com que essas pessoas tenham, tipo assim, tenha crise de pânico só de dizer igreja, né? Não faz com que esse povo tenha ataque cardíaco só de ouvir falar de igreja. Trate essas pessoas com carinho, porque estão, é, como que eu posso dizer? Trate essas pessoas em autoestima. Dois, não sejam insubmissos. Três, console os desanimados. Quatro, ampare os fracos. Cinco, sejam longânimos com as pessoas. Olha que o apóstolo Paulo está terminando a escrita para os Tessalonicenses dizendo isso. Fala, irmãos, esse é o nosso, é isso que Deus quer da gente. Então, mais uma vez eu vou colocar aqui, o que Deus quer de mim? Honre os que apontam o caminho. Não seja mau. Não seja insubordinado. Console os fracos. É, é, quer dizer, console os desanimados. Ampare os fracos. Seja longânimo para com todo. Não retribua mal com mal. Pelo contrário, busque o bem. Seja feliz. Regozije-se e ore sem cessar. Então, mais uma vez eu vou pontuar isso daqui. Vamos lá, irmãos. Deixa eu até fazer isso daqui. Vamos lá. Deixa eu pontuar com vocês aqui. Vamos lá. Você quer saber fazer a vontade de Deus? Então vamos lá. Primeiro, honre os líderes. Tá aqui, verso 12. Verso 13. Verso 14. Verso 13. Tenha paz com as pessoas. Verso 14. Não sejam submissos. Console os desanimados. Ampare os fracos. Tenha longanimidade. Ande mais uma milha. Não retribua mal com o mal. Trate bem todas as pessoas. Regozije-se e ore sem cessar. Olha o que ele diz. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então você quer fazer a vontade de Deus? É isso. Você entendeu? É tão simples fazer a vontade de Deus. É tão simples. É só isso daqui. Pega esse versículo, grude ele aqui, imprima ele, bota lá na tua parede. Todo dia você lê. Quero fazer a vontade de Deus. Isso, 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 isso. Pronto. Só isso você já faz a vontade de Deus. Você já está top. Aí ele diz, né? Não apague o Espírito Santo. Por quê? Porque se nós fizermos o contrário disso, o que nós vamos fazer? Apagar o Espírito Santo. Entendeu? Não despreze as profecias. Aqui não despreza a profecia, mas ele diz, não despreze a profecia, mas julgai todas as coisas e retém o que é bom. Na Bíblia Mensagem, ele trata um pouco melhor isso daqui. Olha como ele diz na Bíblia Mensagem. Ele diz assim, cumprimento todos os seguidores, tá? Ó, certifique... não, 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 tá. Não apague, no verso 19 e 22. Não apague o espírito, nem reprima, olha aqui, não reprima os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor, mas também não seja ingênuo. Analise tudo, guarde o que é bom. Julgue, jogue fora tudo que tiver ligação com o mal. Olha o que ele diz aqui. Veja só. Se alguém falar, olha, eu tenho uma palavra de Deus, irmão, não reprima esse irmão. Deixa ele falar. Fala aí, irmão. O que você ouviu da parte do Senhor? Mas também não seja ingênuo.
Não aceite tudo dizendo que é de Deus. Espera aí, ele está dizendo que é de Deus. Não reprima essa profecia que ele está dizendo que está tendo, mas julgue e retenha o que é bom. Entendeu aqui? Não seja ingênuo. Então, não entre nos dois extremos, né? Deus não fala. Ou, meu Deus, eu tenho que aceitar tudo porque ele diz que é o Espírito Santo. Então, não vá para os dois extremos. Ouça o irmão. Não reprima o irmão, mas também traga um julgamento, não do irmão, mas do que ele falou. Traga aqui, pegue, julgue e veja o que é bom e o que não é bom. O que é mal, joga fora. Então, saiba, seja maduro, seja maduro. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, ande em comunhão. Aprenda a andar em comunhão. Né? Aprenda a andar em comunhão. Bacana essa Bíblia. E por último, mas não menos importante, do 23 ao 28. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo, tudo santo e completo, faça vocês santo e completo e ajustado, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de total confiança. Se ele disse, é porque vai fazer. Amigos, continue a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um abraço santo. Certifique-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Não deixe ninguém de fora. A maravilhosa graça de Jesus seja com vocês. O mesmo Deus da paz santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de todo nosso Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E aí ele termina então, dizendo o seguinte: primeiro, querido, santifique que você esteja santificado. Aqui eu vou para um outro ponto, veja só. Teu espírito, alma e corpo. Então veja só, veja só, veja só. Existe a santificação do espírito, existe a santificação do corpo, e existe a santificação da alma. Nós precisamos estar íntegro no espírito, na alma e no corpo. Nós vamos é, nós vamos estudar mais na frente, a gente vai ter mais menções disso, então não vou me aprofundar aqui, mas nós temos que ter o cuidado e a integridade dos três seres. Então nós temos que todos os dias trabalhar nesses três seres. Não trabalhe nenhum e despreze o outro. Espírito, alma e corpo tem que ser trabalhado. Bem, por isso ele diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Então eu tenho que ter integridade do espírito, integridade da alma, integridade do corpo. Irrepreensível na vida do Senhor. Fiel ao que nos chamou, também o que ele vai fazer. E aí, por último, ele diz: olha que interessante, né? Ore por nós, salve todo mundo e leia essa epístola aqui para todo mundo. Não deixe ninguém de fora. Não pega essa carta aqui e leia para alguns irmãos, para os líderes. Não, eu quero toda a igreja escutando o que eu estou dizendo. Isso é muito interessante, queridos. Isso, na verdade, é muito interessante. Porque Paulo, ele era a voz paternal dessa igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Agora, eu entro nesse ponto que a gente vem batendo, né, em toda a questão da igreja. Veja que o apóstolo Paulo estava requerendo algumas coisas da igreja. E mais uma vez, como na igreja de 1 Coríntios, na igreja de Coríntios, alguns problemas estavam e vozes erradas estavam vindo, tirando a voz apostólica de Paulo sobre a igreja. E isso daqui é muito comum. O que acontece? Se você é líder, irmãos, essa palavra final é muito interessante. Se você é um líder, e se você não é o líder principal da igreja, entenda uma coisa.
A voz do líder tem que chegar em cada ovelha. Não tire a voz do líder central das ovelhas. Por quê? Porque isso daqui é roubo. Isso aqui foi o que Satanás fez. Fez com que terça parte dos anjos parassem de ouvir Deus para ouvir ele. Essa é a estratégia de Satanás. Isso daqui é o princípio da rebelião na igreja. É quando você está aqui como líder. Veja, a igreja tem 100 pessoas e você está responsável por 10. Quando você passa a não comunicar mais a voz do líder central para a igreja, você vai começar a fazer com que a igreja, para essas 10 pessoas só vai ouvir a tua voz. Daqui a pouco você vai tirar essas pessoas. É o princípio da rebelião. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, faça com que todos escutem, todos leiam essa carta e ouçam essa carta. É para todo mundo. Por quê? Porque era para pegar todo mundo, era para pegar. Lembra que ele estava querendo acabar com alguns focos de rebelião? E aí a gente vai ver, acho que no capítulo 3, que ele diz: olha, que bom que eu fiquei sabendo, Timóteo foi, voltou, e eu vi que vocês não estão com o coração distante de mim, porque eu estava preocupado com vocês, porque tem alguma galera que está indo aí perverter o coração de vocês e jogar vocês contra eu e eu contra vocês. Então, que bom que vocês não estão com o coração distante de mim. Depois vocês leiam de novo o capítulo 3, que vocês vão ver isso. Então, quando ele fala assim, ó, que todos ouçam essa carta, é exatamente isso, que a minha voz apostólica chegue em cada ovelha dessa igreja. Entendeu? E aí eu dou uma recomendação para vocês, irmãos. Se você é um líder que não é o líder principal, você é um líder auxiliar, nunca deixe com que a voz do líder principal ecoe na vida de cada ovelha. Não deixe, não tire a voz do líder das ovelhas, porque esse é o princípio da rebelião. Não estou dizendo que você não vai falar das suas opiniões. Eu estou dizendo que você nunca pode tirar a voz do líder. Já passamos muito isso no meio de igreja. Chegou um tempo aonde na igreja local, líderes que a gente tinha colocado, né, como líderes sobre as pessoas. Eu falava assim, irmãos, nós vamos fazer jejum de abacaxi. O líder falava, nós vamos fazer jejum de abóbora. Ou seja, trocava tudo e não deixava as pessoas me ouvirem. Tiravam as pessoas de ouvirem a minha voz. Por quê? Porque depois a gente foi ver, eles já estavam tirando. Isso é comum. Esse é o princípio da divisão. Esse é o princípio da rebelião. Então nunca faça isso. Se você é um líder, queridos, se é um líder auxiliar, não anule a voz do líder que está sobre a tua vida e que é o anjo da igreja. O apóstolo Paulo está pedindo isso, né, nessa carta, dizendo, terminando assim, que todos leiam e ouçam essa carta. Todos, né? Todos. Ele diz assim, ó, conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Olha só, conjuro pelo Senhor. Forte isso, né? Bem, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom.